Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Geothink. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o acionamento deste motor aqui, que trata-se aí de um motor aí muito encontrado em forno de micro-ondas, tá? É um motor síncrono de corrente alternada, através de um sensor de efeito Hall modelo bipolar, certo? Bom, primeiramente temos que entender que este motor ele trabalha com uma corrente alternada de 220 volts e o nosso sensor de efeito Hall vai trabalhar aí numa tensão de corrente contínua até 24, 25 volts. Então, não é possível aí nós fazermos acionamento diretamente através dele. Então, para isso, vamos precisar aí de alguns componentes a mais. Um deles vai ser justamente o relé que vai fazer a interface aí entre o acionamento do sensor Hall e o motor. Então vamos colocar aqui. Então o sensor Hall vai acionar esse módulo relé e o módulo relé aí vai acionar aí o nosso motor de corrente alternada. Além disso, para fazer o sensor de efeito Hall funcionar, nós vamos precisar também de um ímã, porque o nosso sensor de efeito Hall funciona através do acionamento de um campo magnético, certo? Além disso, vamos precisar também de um resistor, já que o nosso sensor de efeito Hall requer um resistor na sua saída, um resistor de pull-up. Além disso, para a gente utilizar aí corrente contínua, vamos precisar aí de uma fonte. Essa fonte vai ser através desse módulo, no qual ele recebe corrente alternada e transforma aí em corrente contínua na tensão de 5 volts, certo? Então, basicamente, seriam esses os componentes necessários, além de fios e conectores aí para efetuar as demais ligações. Bom, primeiramente eu vou explicar para vocês aqui individualmente cada componente. Basicamente, o motor só tem 2 fios, tá? Então, à medida que eu tiver 220 volts aqui, ele vai girar. Esse motor tem uma característica de ele não ter uma rotação de um lado fixa, ou seja, ele tanto pode girar para o lado horário quanto anti-horário, dependendo aí da sua partida. Então, ele não tem uma maneira de manter ele girando toda vez que é efetuado o acionamento para o mesmo sentido, tá? Nós temos aqui também o nosso relé de interface, o nosso módulo de relé. Então a diferença basicamente desse módulo relé para um relé convencional é que ele já tem um circuito aqui na sua placa de circuito impresso, onde ele mostra através de 2 LEDs se existe energia na placa, através desse LED vermelho, e se o relé realmente está acionado, ou seja, se a bobina dele está acionada, consequentemente invertendo aqui os contatos aqui na sua saída, certo? Então, o grande diferencial deste módulo para um relé convencional é justamente que ele tem os LEDs e também tem um transistor, que esse transistor vai servir para fazer a amplificação de um sinal de entrada. Então, à medida que eu tiver alimentação aqui nesses 2 pinos, qualquer sinal com baixa corrente vai fazer o acionamento aqui da bobina do nosso relé. Isso é necessário porque o nosso sensor de efeito Hall ele trabalha aí com a sua corrente de saída no máximo 50 mA, tá? E esse relé aqui, ele é um relé de 5 volts, então para fazer o acionamento da sua bobina, ele vai necessitar aí de uma corrente em torno de 70 a 80 mA. Então não é possível fazer o acionamento sem esse circuito aqui que nós temos aqui nessa placa de circuito impresso. Então não é possível fazer o acionamento diretamente no relé, na bobina do relé, uma vez que a corrente de saída do nosso sensor de efeito Hall não é suficiente para acionar a bobina, tá? Então por isso nós vamos utilizar esse módulo relé aqui, que é utilizado em bastante projetos com Arduino. Muito bem. O outro componente aqui que eu tinha mostrado antes para vocês, trata-se aqui da nossa fonte. Então basicamente ela vai transformar o sinal AC, que vai ser recebido por esses 2 pinos aqui, e vai transformar em 5 volts nesses outros 2 pinos aqui. Tenha muito cuidado ao energizar essa placa, porque ela não tem nenhuma isolação. Então, se você por acaso encostar aqui com o dedo, vai tomar aí um choque elétrico, tá?
Temos também aqui o nosso ímã, tá? Um ímã de neodímio, tá? Para que vocês saibam, aqui na parte côncava é a parte sul, na parte plana é a parte norte, tá? Isso vai ser importante aí na hora de acionarmos o nosso sensor de efeito Hall bipolar. Partindo agora então para a conexão elétrica, tá? Aqui eu tenho já nesses dois conectores minha tensão de 220 volts da rede elétrica, tá? E aqui nós temos o nosso motor, que vamos fazer a nossa primeira conexão. Então, para conectarmos ele, vamos fazer a primeira parte do relé, tá? Então vamos conectar aqui os respectivos contatos no nosso motor de corrente alternada. E quando o relé for acionado, então vamos ter aí os 220 chegando aqui nesses dois fios do nosso motor e por consequência aí ele vai girar por um sentido que nós não sabemos, tá? Então a primeira coisa que temos que fazer aqui é ligar um dos fios do nosso motor na rede elétrica, tá? E o outro fio vai ser conectado aí no contato aberto, tá? Normally open do nosso relé. Muito bem, feito isso, então agora precisamos fazer a conexão de um fio saindo do comum até a outra conexão da rede elétrica, tá? Então vamos colocar um fio aqui no nosso comum. Colocamos aqui então o fio do comum e aqui um outro fio aqui na nossa rede elétrica. Muito bem, então aqui já temos aqui a nossa conexão realizada. Então, quando fechar esse contato, a gente vai ter aqui um dos polos da rede elétrica já chegando no motor através desse conector aqui, e o outro vai precisar então desse contato aqui fechado do nosso relé, certo? Bom, o relé trabalha aí com uma tensão aí na parte de controle de 5 volts, tá? Então nós vamos precisar aí, como havia comentado antes, do nosso módulo, que nada mais é do que uma fonte, tá? Que vai transformar aí a corrente alternada com corrente contínua. Que é bem simples, né? Nós temos aqui a entrada C e nós temos aqui a saída em corrente contínua, que vai fornecer a tensão aí que nós trabalhamos com o nosso relé, que é de 5 volts, tá? Então eu já tenho aqui o nosso módulo de fonte AC para descer já com os fios, tá? Então aqui nós temos aqui conectar aqui na parte alternada, na rede elétrica, né? E aqui eu tenho a saída de 5 volts, tá? Depois eu vou explicar porque que nós temos esse conector aqui de 3 pinos, tá? E esse conector aqui de 2 pinos vai ser conectado aqui na parte de entrada de controle aqui do nosso módulo relé. Então vamos fazer as conexões aqui, então. Vamos colocar aqui essa parte aqui, um dos fios da rede, tá? Muito cuidado agora, que vamos ter corrente alternada aqui, tá? Então devemos ter muito cuidado, porque a parte de baixo aqui da nossa placa aqui não é isolada. E aqui já temos aqui o nosso LED já informando aqui que nós temos tensão aqui de 5 volts na nossa placa, tá? Feito isso então, agora podemos já energizar o relé através desse conector aqui de 5 volts, né? Colocamos aqui o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Então já vamos conectar aqui, já temos aqui o LED vermelho que informa que nós temos energia aqui no nosso relé. Agora então vamos fazer o teste do acionamento do motor. Para isso vou utilizar aqui um fio, tá? E vamos fazer a conexão justamente entre o pino de entrada de acionamento do relé e os 5 volts, tá? Que está chegando aqui nesse fio vermelho do conector, tá? Então colocamos aqui o nosso fio aqui. E aí vamos tentar aqui acionar através da entrada. Então ao tocar aqui nós podemos ver que se aciona o motor, certo?
Se retirarmos aqui, então o motor vai parar. Então aí nós já temos aí a parte testada aqui do acionamento. Vocês podem verificar aí que o motor ele gira em sentidos diferentes a cada acionamento, tá? Perfeito? Muito bem, então vai ficar faltando aqui somente aqui nós colocarmos o nosso sensor de efeito Hall para efetuarmos o acionamento. Então um dos motivos desse conector aqui é justamente o fato da gente poder fazer a conexão com o sensor de efeito Hall de maneira mais fácil, tá? Então como eu já tenho os 3 pinos aqui, eu simplesmente vou conectar aqui no devido conector, tá? E aqui nós já temos aqui o sensor de efeito Hall já conectado. Bom, agora vamos precisar então de colocar o resistor, tipo up, tá? É necessário, senão não funciona o circuito, tá? Vocês reparem que quando eu conectar aqui, nós devemos aqui já ter na saída, no fio amarelo, a tensão aí de 5 volts, tá? Então, conectando o resistor aqui, vocês têm que ter verificado aqui que está bem conectado no pino, tanto do conector quanto do sensor de efeito Hall, tá? Eu vou colocar ele aqui para frente, tá? Para não atrapalhar na hora que a gente for fazer o teste com o ímã, tá? Então ele vai ficar dessa maneira aqui, certo? Feito? Muito bem. Então agora nós vamos testar se efetivamente está funcionando aqui através... Se tocarmos aqui, então já devemos ter o acionamento do motor. Muito bem. Então só vamos precisar agora deixar de maneira fixa. Eu já tenho aqui um outro conector, né? Vamos colocar aqui esse fio aqui. Colocamos aqui o amarelo e já temos o acionamento do motor, certo? Então agora que vamos precisar somente do ímã agora para fazer o acionamento ou a parada do motor, tá? Então, aproximando aqui o ímã, tá? Nós já temos aí a parada, tá? Então, essa é uma vantagem do sensor de efeito Hall bipolar, é que ele mantém a saída conforme o último estado. Então, novamente, se eu aproximar aqui pelo outro polo do ímã, um polo norte, tá? Então, para que você saiba, um polo sul vai ser o responsável por desligar o motor. E o polo norte vai ser responsável por ligar o motor através do sensor de efeito Hall. Então, quando tivermos o campo magnético norte, vamos ter o acionamento do motor, tá? Se a gente afastar, não tem problema, tá? Essa é a característica do sensor de efeito Hall bipolar, de que ele mantém a saída no último estado. Tem um efeito latch, tá? Então, para desacionar o sensor de efeito Hall, colocamos aqui o polo sul na frente do sensor de efeito Hall e nós temos aí a parada do motor, certo? Esse circuito é interessante se você deseja fazer, por exemplo, algum acionamento ou também conforme nós temos aí nos fornos de micro-ondas, né, quando a gente abre a porta do sensor, ele acaba por desligar o motor. Então a única coisa que deveríamos fazer aí é ligar no contato normalmente fechado, né, então ele estaria sempre pronto, e aí ao abrir o contato aí nós teríamos aí a parada conforme a abertura da porta, tá? Ou também pode ser utilizado aí para outro tipo de acionamento, tá? Então, vocês podem verificar aí que ele é bem rápido, tá? Vocês podem verificar também aquela questão do motor que ao ser acionado ele pode girar tanto num sentido quanto no outro. Então, aproximando o ímã pela lateral, como a gente tem aí um campo magnético variando de norte para sul, né? À medida que eu coloco tanto para cima quanto para baixo, a gente tem aí o acionamento do motor e do relé. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a audiência para os que ficaram até o final e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!